Alguém veio aqui esses dias, não para isso, mas trazendo no coração a necessidade de um milagre. Você, a senhora, quem mais? Você, 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 eu também. Eu vim aqui, não vim aqui buscando um milagre, mas eu vim até aqui esses dias orando por um milagre. E que eu, no meu coração finito e limitado, até onde eu consiga ver, é um milagre importante, necessário. Não é nada de vida ou morte, mas tem a ver com melhoria da vida, qualidade de vida e certas serenidades que eu gostaria de conseguir ver atingirem pessoas que eu amo, a nossa casa, a nossa família e a minha própria vida. Por natureza, eu nunca digo para ninguém nada disso. Como aqui agora eu também não vou dizer o que é. Porque eu gosto de lidar com os milagres que eu preciso sozinho diante de Deus. Mas cada um é cada um. E eu perguntei isso porque à medida em que a gente vinha chegando aqui, e eu fui vendo o lugar aonde vocês já estavam assentados, eu me lembrei de milagre. Eu me lembrei de multiplicação de pães e de peixes numa planura da Galileia, naquela região entre Magdala e Cafarnaum, onde havia uma quantidade enorme de planuras nos dias de Jesus e ainda hoje existem, que foi onde ele multiplicou pães e peixes e serviu a todos a partir de uma quantidade ínfima de pães e de peixes, 5 pães e 2 peixinhos. É mais ou menos nesse espírito que eu estou aqui hoje, com 5 pães e 2 peixinhos, pedindo a Ele que faça esse milagre que eu pessoalmente estou pedindo para mim e para a minha vida. Obrigado. De modo que eu fiquei com vontade de perguntar a vocês, e perguntar se alguém gostaria ou tem liberdade. No meu caso eu não tenho, porque envolve outras pessoas, eu não pedi licença a elas para falar, por isso eu guardo para mim mesmo. Mas se você tiver liberdade e quiser dizer qual a natureza do milagre que você está precisando, levante a mão e fale, se você quiser. Oi. Meu nome é Gislene, eu tenho vitiligo, minhas manchinhas estão aumentando e eu gostaria de em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Pois não, querida. Laodiceia, é a cura do Paulo, câncer no cérebro. A gente tem lutado bastante com ele, é irmão do Carlos, irmão da... Imagine, acompanhei um pouco de longe com oração. Eu tenho um filho com 36 anos, engenheiro, está fazendo a pós-graduação. Há 2 anos atrás ele foi dormir bem, levantou de manhã, desesperado, achando que estava tudo escuro dentro de casa. Não, o problema foi na visão dele. Levou ótimo, uma doença autoimune, inexplicável, e nesses 2 anos luta com esse problema. E nós esperamos realmente de Deus um milagre, porque a ciência já disse que não tem jeito. Qual é a idade dele? 36 anos. 36. Daniel. É um garoto ainda. Isso. E como também há um menosprezo muito grande pelos alcoólatras anônimos, pelos narcóticos anônimos.
Os narcóticos anônimos eu frequentei com o meu filho Lucas e com a Adriana. Íamos lá com ele 4 vezes na semana em reuniões que eles determinavam, e naquela reunião global, geral de todos os parentes e tudo mais, fiquei lá algum tempo. Entrei naquela porta estreita e baixa, onde você chega ali e todo mundo me conhecia, e eu dizia: boa noite, Caio. Boa noite, meu nome é Caio. Boa noite, Caio. Eu estou aqui por causa do meu filho Lucas. Oi, Lucas. Né? E lá. Olha, depois de ter ido a umas 3 ou 4 reuniões, eu já estava completamente apaixonado pela simplicidade do processo, e eu vi o bem que fez. Fez a mim, de ter que tratar com aquelas coisas de maneira tão simples, humilde e tola quase, para alguém que tem milhões de coisas na cabeça. O bem que fez a minha mulher e o bem que fez ao Lucas. De modo que adesão total da minha parte, porque boa parte desses processos depressivos também decorrem dessa falta de agremiação dos idênticos, dos iguais. Quando você encontra um grêmio de idênticos e iguais compartilhando a mesma dor e o mesmo sofrimento, e cada conquista de um carrega vários juntos. Um passo atrás de um força e reforça a intenção de quem estava vacilante de não fazer a mesma coisa e ir adiante, de modo que a vitória de quem vai vencendo vai puxando gente, e a derrota de quem cai comove, solidariza e anima a ir adiante. Ao invés de voltar atrás, pegar o indivíduo e carregá-lo junto. Então, você já tentou? Quem foi que falou da depressão aqui? Você já tentou os neuróticos anônimos? Porque a gente vai para a igreja buscando cura. Às vezes o que o cara está precisando é de gente como ele, sofrendo coisas idênticas, compartilhando angústias parecidas, dilemas familiares muito próximos, e aquele congraçamento onde ninguém tem mais nada a perder, todo mundo só tem a ganhar, porque já chegaram ali como causas perdidas, porque a depressão convence todo mundo de que ela é invencível. O poder da depressão é esse anúncio da invencibilidade que ela traz, porque a agonia é tão profunda que você não arregimenta recursos para crer em nada para fora daquela angústia. Aí quando outros igualmente angustiados começam a falar de esperança, há um ciclo vicioso, um ciclo virtuoso de retroalimentação de desejos na mesma direção. Isso é uma medicina superior àquelas que a gente ingere, porque na realidade todo o processo depressivo, além das deficiências químicas que decorrem disso, mas todo o processo depressivo, mais do que tudo, é vencido na mente. E quando você encontra uma comunhão de amor ou de iguais na mesma luta, isso tem um poder extraordinário. É como você está aqui sozinho ou está aqui com todos nós. Faz uma diferença, não faz? A maioria aqui não estaria aqui sozinho, sentado naquela árvore à toa. Mas nós todos juntos aqui dá um sentido enorme a estarmos aqui. É a mesma coisa que acontece lá. O que eu queria dizer é que eu nasci na fé num ambiente de milagres. A minha mãe era uma mulher que cria em milagres. Minha avó, mãe velhinha, também. Quando meu pai disse à minha mãe que iria sair de casa, se separar, naquele tempo não tinha divórcio, era o desquite.
porque ele estava apaixonado já há 6 anos por uma outra mulher, muito bonita, que eu conheci. Ele me levou à casa dela para brincar com as filhas dela, o malandro do meu pai. Estava tão apaixonado que nem raciocinou. Aí me levou com 7, 8 anos. Acabou que eu fiquei conhecendo as filhas dela para o resto da vida. E quando eu olhei para a mulher, eu falei, coitada da mamãe. Mamãe não tem a menor chance aqui. Sabe aquela Marilyn Monroe? Isso era 1961, 62, quando eu estive na casa dela. E eu olhei a mulherona, cinturinha fina, aqueles peitos prognatos, boca carnuda, aqueles olhos assim esverdeados, melosos, coxas grossas. O tipo de mulher que alucinava era o biotipo alucinante dos anos 50 e 60. Eu olhei, falei, ah não, mamãe perdeu aqui. E aquilo continuou durante 6 anos. E mamãe sofrendo. 4 anos depois ela mesma pediu a separação. E ele não queria dar, ele queria o melhor dos mundos. Ele queria tê-la como nossa mãe, mulher respeitável dele, enquanto ele vivia os deleites do paraíso erótico com a amante dele. Mas a principal razão pela qual ele não queria separar-se era para não ficar longe de nós 3, que eram os filhos que até então ele tinha. Então a minha avó, que era uma mulher que cria em milagres, a essa altura minha mãe ainda não tanto, mas minha avó cria. E ela disse, não, esse divórcio, esse desquite não vai acontecer. O Senhor vai botar a mão. E eu nunca criei nesse negócio de homem passar a amar uma mulher só porque Deus tocou o coração dele. E apaixonado do jeito que ele estava, eu falei, ai Jesus, isso é uma oração para sofrimento. Eu não queria nem ouvir aquilo. Me dava uma agonia ouvir a minha avó orando por aquele milagre que me perturbava. Eu fugia de casa, ia embora. Até que ela resolveu fazer um propósito de oração. Jejum e oração pelo meu pai e pela minha mãe, para eles não se separarem. Aí para mim parecia tudo tão triste, tão melancólico, orar pelo impossível, me dava uma agonia. Eu já estava aí com 8, 9 anos, entendia tudo e aí fui ficando super precoce na compreensão do que acontecia de um lado e do outro, eu cheio de amor pela minha mãe e de misericórdia do meu pai, dizer, coitado, ele é um cara bom, caiu num laço desse e não sei qual é a solução, mas eu queria que todo mundo ficasse bem. Aí a minha avó, orando lá uma tarde, ela ouviu uma voz que disse a ela, pede um filho para tua filha, pede um filho. Isso é tudo que se alguém viesse me falar no papo de graça, eu ia dizer, não, por favor, já tem 3, vão trazer um 4. Não. Mas ela continuou a orar, Senhor, dá um filho para minha filha. E a minha mãe, quando ouviu essa história, mamãe, pare com isso. Eu lá quero mais um filho, não sei como é que eu vou fazer com os 3 que eu tenho. E a minha avó pedindo, mas Jesus falou para mim, você vai ter mais um filho. E a minha mãe, não. E meu pai e ela não tinham mais nada. O que eles tinham era um silêncio sepulcral entre eles. Já há anos. Eu era o pombo correio que levava os recados de lá para cá, de cá para lá e assim íamos. Mas eles mesmos não tinham troca. Quando, de repente, aconteceu lá uma briga entre ele e a Marilyn Monroe, e ele voltou para casa muito acabrunhado, deitou na cama e botou a cabeça no peito dela chorando,
E ela não resistiu. Aí, ó, botou o rapaz para dentro da casinha. E ele plantou uma semente chamada Ana Lúcia, que é a minha irmã caçula, Aninha. E a mamãe, sem a base do útero, engravidou da minha irmã. Aí meu tio, médico, começou a dizer, olha, vamos tirar essa gravidez, porque isso pode ser catastrófico. E a minha mãe disse, não, eu vou ter esse filho de pernas para cima. Não fico mais em pé até ela nascer, ou ele nascer, mas eu não vou tirar nada. Aí nesse tempo veio o golpe militar, papai era uma figura lá exponencial, foi atingido porque ele era advogado dos atingidos, politicamente falando, e também tinha negócio e era sócio do governador, de não sei quem, de todo mundo. Conclusão, tinha um monte de concessões, televisão, mineração, exploração disso e daquilo, que era tudo dele. Lá foi ele de roldão na Revolução Militar, no golpe militar de 64. Levado ao inquérito militar, angustiadíssimo, humilhado com o nome nas primeiras páginas de jornal todos os dias, a família morrendo de vergonha, os irmãos e a mãe dele. Ele virou o assunto da cidade, ficou tão passado que decidiu ir embora de Manaus para o Rio de Janeiro, para Copacabana, e foi primeiro, levou a Marilyn Monroe com ele, as duas filhas dela, alugou um apartamento para a gente e um outro para ela na rua ao lado, em Copacabana. Aí foi a Manaus, mamãe muito mal, teve que ir direto ser internada no hospital praticamente, perde ou não perde, e sangramentos imensos, enormes, os médicos locais queriam tirar a criança e ela insistindo que não, por causa da oração da minha avó. Pede um filho. A resposta de Jesus para você é um filho, minha filha. E ela se agarrou nessa palavra e foi. Uma loucura. Total, total. Aí a Aninha nasceu. Alguns 8 meses, 9 meses, ao máximo um ano depois disso, a mulher, amante dele, e ele brigaram agora definitivamente, se separaram, e ele voltou para casa muito, muito arrependido e quebrantado e sofrido, humilhado em todas as frentes da vida dele, se sentindo completamente indignificado, desrespeitado, e agora, com as fichas caindo, se sentindo o maior de todos os idiotas. Cheio de ódio, porque ele tinha sido traído pelos 8 melhores amigos dele, que o entregaram para os militares, virou o boi de piranha, todos os outros eram políticos menos ele. Aliás, essa é uma história que numa escala nacional eu conheço muito bem. Pois bem, e ali em Copacabana a minha irmã foi aprendendo a andar, ela ia até a mão do papai, puxava, botava em cima da mão da minha mãe, fazia um sanduíchezinho, ficava olhando para os dois assim, com 1 aninho de idade, e eu olhava aquilo ali e digo, meu Deus, será que tem alguma coisa de fato acontecendo aqui? Nós mudamos depois de 2 anos e pouco para Niterói, em Niterói, meu pai encontrou a Jesus lendo a Escritura, lendo o Novo Testamento, lendo Hebreus 11, e depois, naquele mesmo dia, ele disse que ia ler o livro inteiro. Minha mãe, sem nenhuma noção teológica, mas disse a coisa para ele que é aquela que depois eu entendi com outros vieses. Ela fez por pura intuição do amor. E por algumas bem-aventuradas descrenças que ela tinha no significado e no valor
do livro de Levítico, Números e Deuteronômio para a vida de um homem pós-Cristo, depois de Jesus. Aí quando ele leu Hebreus 11, disse que coisa linda, ele se apaixonou pela literatura, meio shakespeariana do ponto de vista dele. Falou, vou ler esse livro como cultura. E abriu no Gênesis. Minha mãe correu e falou, não, esse livro é diferente. Para a gente entender o princípio, a gente tem que primeiro ler o fim. Ela começa em Mateus, porque ela disse, meu Deus, se ele, com a cabeça que tem, dizendo que a Bíblia é um livro produzido pela mente nervosa dos hebreus, for ler Gênesis, Êxodo, quando bater no Levítico, ele vai engatar naquelas leis desumanas e pedrada. Ele é um advogado super-humanista, ia se escandalizar. Aí, como de fato depois ele disse, se não tivesse sido assim, eu não teria passado do Levítico. Mas a minha mãe abriu em Mateus, 2 horas da tarde de domingo, e ele foi lendo até 2, 3 da manhã da segunda-feira. E chegou em João 19. Quando ele chegou em João 19, ele teve uma revelação que pouca gente tem. Eu, pelo menos, gasto muita saliva com oração, tentando ver se as pessoas entendem que a cruz de Jesus tem a ver comigo, com cada indivíduo no mundo e não com um conjunto social, político, ou Israel, ou os romanos, ou isso, aquilo. É existencial. Foi por mim. E ele chegou a essa conclusão sozinho de madrugada na cozinha. Foi por mim, Jesus. Isso aconteceu por mim. E se ajoelhou chorando, e pedia perdão, me perdoa, e ele ouvia aquela voz retumbante no coração. E tu perdoas os teus inimigos? E ele pedia perdão e a voz insistia até que ele levantou e disse, eu perdoo os meus inimigos. E pegou 8 cartões de Natal, mandou para os 8 inimigos. Ele, que era um homem tranquilo, andava desde então armado em Copacabana, porque dizia, se eu encontrar um desses filhos, vocês sabem de quem, e eu seco meu revólver na cabeça de um bicho traidor e perverso e indigno. Ele estava assim, nesse molde. Por isso a pergunta, e tu perdoas os teus inimigos? Aí ele se levantou, pegou os 8 cartões de Natal, escreveu para os 8 inimigos, dizendo, aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, me ordena a vir à tua presença, te pedir perdão por todo e qualquer erro que eu possa ter cometido contra ti, e para te dizer que todos os que tu cometeste a mim estão perdoados em nome de Jesus. Fique livre para viver. E aí pronto, houve aquela explosão dentro dele, e ele e minha mãe, que até então eram só colegas, voltaram a ter uma vida íntima, e meu pai diz que ele foi descobrir sexualmente a minha mãe depois daquilo, e a minha mãe disse que foi virar mulher fogosa com ele depois daquilo. Foi o momento em que eu os vi, os anos seguintes, eu os vi vivendo a maior alegria da vida deles. E aí os milagres começaram lá em casa. Papai já se converteu assim, no espírito do milagre, jejuando, orando, crendo. Ele era um homem muito inteligente, brilhante mesmo, de modo que onde ele chegava ele prosperava com extrema rapidez. E a banca dele no Rio e em Niterói já tinha crescido. Niterói já era a maior da cidade, no Rio estava entre as 3 maiores, ele faturando já um dinheiro enorme, quando esse milagre, essa explosão aconteceu dentro dele. E aí ele começou a dizer, eu não vou conseguir advogar muito tempo, eu sou um grande advogado porque eu sou um grande mentiroso, eu tenho uma habilidade para mentir, meu filho.
Ele me dizia, eu minto muito bem, a minha mentira é irresistível. E eu consigo contá-la com uma veemência extraordinária. Eu tiro qualquer malandro de qualquer situação e aí vou ganhando fábulas e fábulas e fábulas baseadas na mentira. E eu estou ficando angustiado, eu não quero mais advogar mentindo. E a menos que eu escolha um ramo muito inócuo da advocacia, que talvez não me interesse por não ter desafios, eu não conseguirei advogar sem mentir, mas na realidade eu quero é parar tudo. Aí eu comecei a, já aí com os meus 13 anos de idade, a achar aquilo esquisito demais. E ele começou a dizer, não, mas o Senhor Deus nos sustentará. Eu digo, Ave Maria, né? Agora, como é que isso vai ser? E ele, uma noite, acordou, ele pediu para nós sairmos de casa, mamãe e nós 4, nós fomos para a casa de uns amigos e enquanto estávamos lá naquele fim de semana e ele jejuava sozinho em casa, ele disse que teve uma visão na qual um anjo do Senhor vinha a ele e ele estava no deserto, num calor enorme, e o anjo virava alguma coisa como uma vasilha de cristal num copo lindo, servia aquela água viva para ele, toma. E ele tomava, e quando acabou aquilo, ele ouviu aquela voz dizendo, eu vou te dar 2 ministérios. Tu vais curar doentes e expelir milhares de demônios. A primeira parte é boa, né? Curar doentes. Agora, você receber como missão passar a vida expulsando milhares de demônios. Aí, e ele levantou naquela alegria enorme. No dia seguinte, ou no primeiro dia útil de trabalho, ele tinha um cliente a cobrar, alguém que ele tinha advogado, ganho a causa, e o indivíduo nunca tinha pago os honorários, ele mesmo já tinha deixado para lá, mas ele tinha 2 sócios menores no escritório que viviam dizendo, doutor Caio, será que o seu Barros não vai pagar a gente? Nesse dia ele falou, eu vou lá, em consideração ao fulano e ao Beltrano, ver se o seu Barros pode quitar os honorários em dívida. E quando ele chegou na loja desse senhor, o homem estava lá dentro e com a cabeça deitada na escrivaninha, a secretária falou com ele e ele disse, não, se for o doutor Caio, fala para entrar. E meu pai entrou e o homem aos prantos, não conseguia falar nada, até que papai conseguiu acalmá-lo e perguntar o que estava vendo. Ele disse, foi meu filho, meu único filho, que estava brincando com um amigo ontem e uma espingarda de ar comprimido entrou no olho dele e vazou o olho. E eu estou indo para o hospital agora às 3 da tarde porque ele vai extirpar o olho. Vão colocar um olho de vidro depois nele. E ele só tem 13, 14 anos, doutor Caio. E o papai disse que me viu no garoto. E vendo aquela angústia, ele perguntou, o senhor crê que Jesus cura? E o senhor Barros disse, sinceramente não. Mas eu creio que o senhor crê. O senhor pode me ajudar? Aí o papai disse, então creia no que eu creio, que o senhor vai ver ele operar. E olha para mim. Botou a mão sobre ele, orou e disse, vá. E depois me ligue para me contar. E o homem foi. E não ligou. Apareceu aos prantos e se jogou aos pés do meu pai, aos prantos, agarrou o papai e dizia assim, como é o nome do seu Deus? E o papai disse, me conte como foi que aconteceu.
E ele disse, o médico me consolou, o menino com aquele tampão no olho, o olho furado, vazado. E ele disse, olha, vai demorar algum tempo, mas nós vamos recuperar, botar uma prótese, isso e aquilo. Agora é só tirar, cuidar da asepsia para ele se preparar posteriormente para a prótese. Mas ele não corre nenhum risco a não ser esse, que para o homem já era todo o risco. E o médico entrou, tirou o tampão e voltou lá de dentro, agarrou o seu Barros e perguntou, qual é o nome do seu Deus? E o seu Barros falou, porque ele falou, o olho dele está intacto, está novo, eu não tenho nem que fazer curativo, leva ele para casa. É como se nada tivesse acontecido, Senhor. E eu vi, eu examinei, eu e os meus colegas, quem é o seu Deus? E meu pai tomou aquilo como sinal do que tinha acontecido no dia anterior. E aí os milagres começaram a acontecer de uma maneira enlouquecida. E eu passei parte da minha vida vendo aquilo acontecer. E depois que eu me converti, antes de eu me converter, eu vi tantos, tantos e tantos. Você veja como ver milagre não converte o coração de ninguém, a menos que haja uma metanoia na mente, na consciência para te transformar. Só me dava a certeza de que o sobrenatural existia, mas não era para mim, nem eu precisava. Mas foram muitos. Eu me lembro de circunstâncias e situações chocantes, de pessoas totalmente desenganadas, e com sintomas nojentos. E ele chegava ali num silêncio, eu nunca vi papai dar um grito, nunca vi papai falar nada, era tudo silencioso, discreto, bíblico, neotestamentário. Se não se ouvirá na praça a sua voz, não gritará, não fará alarde. Ele ia no espírito mais discreto de Jesus. E saía quietinho, eu só via o pessoal gritando para trás. Eu chegava lá, olhava e digo, meu Deus, outra vez, esse negócio está aí. E aí resolveu deixar tudo. Dinheiro, bens, fechou o escritório, pegou todos os bens que concerniam a ele, doou. E assumiu uma vida franciscana. Deixou o Rio de Janeiro, Niterói, voltou para o Amazonas com o ideal de fazer um barquinho e sair pelo interior do Amazonas pregando a palavra e levando, se possível, um médico ou dois com ele para orientarem as famílias naqueles casos todos de higiene, de coisas que têm a ver com prevenção a doenças no interior e tudo mais. Fomos para lá, fomos morar numa casinha mínima, uma casa de acho que de 3 por 4,5, 2 andarezinhos, banheiro nos fundos, esse que é uma fossa com tábuas em cima, é a casinha do caboclo, lá no fundo do quintal, aquele cheiro horroroso. Se você sentasse ali, era formiga jiquitaia, a formiga lá do Amazonas, comia você. Meu Deus, você tinha que fazer as coisas numa rapidez brutal, senão a jiquitaia te comia todo. Saía todo picado. Por isso eu preferia andar 3 quilômetros até a casa de uma tia minha para ir ao banheiro. Porque lá com eles estava difícil. E aí, os milagres explodindo para todos os lados. Curas e curas e curas e demônios saindo, casos brabos. Um dos que mais me marcaram foi, antes de eu me converter, ele foi pregar em Boa Vista, em Roraima, e depois de pregar um fim de semana lá, pediram que ele visitasse um hospício, porque havia uma filha de uma senhora da igreja presbiteriana que já estava há 18 anos internada naquele hospício, uma pessoa dessas enlouquecidamente raivosas e que vivia atrás de uma cela, de uma porta fechada.
Aí papai disse, vamos lá. Aí chegou lá e ele tinha um discernimento extraordinário, ele olhou para ela, aí falou para o enfermeiro que estava com ele, desculpe, mas isso aqui não é doença mental, eu conheço bem traços de doença mental, essa moça está endemoninhada. Aí o enfermeiro disse, o quê? Aí ele falou, vocês não precisam de 5, 6, 7 homens para segurá-la, para fazer qualquer coisa com ela? E às vezes vocês não dão conta? Ah, é isso mesmo. Ele foi dando algumas coisas e falou, pois é, isso aí não é exatamente loucura. Deixa eu entrar, abre a porta para mim. Aí não queriam abrir, ele teve que ter uma autorização especial para abrir. Ele falou, agora fechem a porta. E eles disseram, olha, o senhor assume toda a responsabilidade. Disse, mas não tenham dúvida que a responsabilidade é toda minha. Fecharam a porta, ele ficou sozinho lá dentro com a mulher. E depois de umas 3, 4 horas, ele saiu de lá com ela, segurando na mão dele. Andaram, levaram, ele apresentou ao médico, falou, olha, nunca mais vai precisar de nada, ela está livre para sempre. A mulher voltando a falar devagar, levaram-na para casa e um mês depois meu pai voltou a Boa Vista porque estavam fazendo um culto de ação de graças pela recuperação da gadarena que estava ali. E eu ficava impressionado com aquilo, como por exemplo, ele resolveu fazer uma casa, ele era tudo, advogado, engenheiro, marceneiro, carpinteiro, pedreiro, o que você quisesse, papai era, de boa qualidade. E fazia cálculos estruturais, qualquer negócio. E ele resolveu fazer uma casa para a gente, ele, um velhinho de 70 anos e um garoto de 10 anos. Naquele tempo podia, hoje seria trabalho de menor, né? Era o filho da vizinha, os vizinhos felizes, porque ele estava dando um dinheirinho ali para o garoto, e eles foram fazendo a casa. O velhinho fazia massa, o garoto carregava, e o papai sentado numa cadeira e assentando os tijolos, subindo os andaimes e assentando os tijolos. Ele era aleijado dessa perna direita, andava de muletas. E casa na Urucará com a Tefé, quem é de Manaus sabe bem essa esquina da Cachoeirinha. E quando ele lançou a primeira laje, seriam 2 lajes, quando ele lançou a primeira, ele ouvimos quando ele chegou em casa para almoçar e disse, eu tenho que voltar correndo para bater essa laje até o fim, hoje, porque está ameaçando chuva. Quando ele disse isso, a chuva começou a cair, aonde nós estávamos. Ele falou, meu Deus, a minha laje perdeu, vou levar mais 3, 4 meses para conseguir juntar dinheiro para lançá-la de novo. Aí ele parou e orou e disse, Jesus, eu não tenho nenhum privilégio especial, mas eu creio que o que aconteceu com Gideão pode acontecer comigo também. Eu quero te pedir que chova, porque a terra precisa de chuva. A natureza precisa de chuva, então que chova abundantemente. Eu só quero pedir que naquele quarteirãozinho ali da minha laje, não chova, para eu não perder a laje. Parecia uma criança falando com Deus, assim, com uma fé brutal. Falei, esse cara tá doido. Quem fuma maconha e toma ácido sou eu, quem enlouquece é ele. Aí eu fui embora, né? Quando eu voltei à noite, ou no dia seguinte, eu não me lembro, a mamãe estava numa euforia, disse, Caio Fábio, você não vai acreditar, eu tenho que te contar. Eu fui para ver, a chuva cortou até na frente da casa, do lado da casa, atrás da casa. Foi um recorte, água para todo lado e a casa seca. Aí ela chorava, você não disse, calma. Se você falasse com ele, eu ia dizer, mas olha, é assim mesmo. E foi a vida inteira vendo isso, em todas as áreas diferentes, as mais diversas. E eu me converti sabendo, vendo, crendo. E passei o resto da vida crendo e sendo socorrido por milagres. Milagres e milagres e milagres.
E eu creio que no meu caso, mais do que curas, embora eu tenha visto tantas e tantas acontecerem, mas na minha vida pessoal, ele mesmo se espantava, meu pai, de ver os socorros divinos que me vinham, por graça de Deus, para o meu sustento e para o sustento da obra, do trabalho que eu fazia. Ele dizia, olha, eu saio orando por todos, pelos endemoninhados, mas eu não queria viver um mês a tua vida. Porque você toma compromissos pela fé enormes. E eu olho e digo, se o Senhor não socorrer, isso aí vai ser uma tragédia. E eu vejo às vezes no dia anterior, você calma. E aí no dia seguinte, do nada, alguém te liga, não sei de onde, ou chega alguém que você não esperava, como tantas vezes aconteceu. Tantas centenas de vezes. Os meus filhos e o Davi, que acompanhou isso desde sempre na vida dele, viu as centenas de socorros divinos, de graça divina, vindo de onde eu não esperava, de pessoas que diziam, sonhei que eu tinha que te ligar e te mandar esse valor porque você está precisando disso hoje. E era a medida. A vida inteira. Até o dia de hoje. A Adriana olha para isso e ela diz, olha, vocês têm um negócio especial. Porque eu digo, você também tem. É que a questão é confiar. A questão é não insistir, não repetir milhões de vezes, falar e confiar. É claro que o coração humano, especialmente quando as coisas têm a ver com terceiros que vão ficar aflitos, angustiados, você paternalmente ou maritalmente, quando vê a angústia do outro, eu volto e digo, Senhor, apressa-te, porque eu estou aqui. Aprendi a descansar e a confiar, mas os outros não, e eu não posso impor minha confiança sobre os demais, então dá-te pressa em socorrer-me, por favor, Senhor. E Ele tem feito isso todos os dias da minha vida. Ele é a minha previdência, Ele é a minha aposentadoria, Ele é o pagador do meu salário, Ele é o garantidor das minhas causas, dos meus sonhos, dos meus desejos de cobrir a minha família durante todos esses anos. Faz 46 anos, 6 anos a mais do que a travessia no deserto. E o maná nunca parou, até o dia de hoje. Por que eu estou dizendo isso? Porque, como eu disse, quando eu ia chegando, eu olhei para essa grama, olhei para a grama, me lembrei de multiplicação de pães e peixes, e me lembrei de milagre, me lembrei de impotência humana, me lembrei de escassez, me lembrei de fraqueza, me lembrei de necessidade, me lembrei disso tudo. E eu queria que esse nosso momento tão singelo aqui fosse marcado por oração e confiança. E às vezes são coisas muito pequenas, outras vezes são coisas grandes. Mas tem dias em que o pequeno é enorme. E há dias em que o grande é absolutamente esmagador para nós. Então vamos orar aqui uns pelos outros. E eu queria fazer como Jesus fez naquela planura, na relva, lá na Galileia. Ele os dividiu em grupos. E eu queria que a gente se dividisse em alguns grupos de oração, de 4 pessoas em cada grupo. Eu te peço, pelo Davi, pedindo que tu dês toda a graça e sabedoria e meios, e toda a inteligência e bom senso para ele
administrar o que tu vais trazer a ele. E ele viva os anos da sua vida em estado de crescente pacificação no teu amor, cobrindo a casa dele e se alegrando em ti, como ele foi feito e dedicado para ser objeto de louvor e de amor. Eu te peço por cada irmão aqui, pelo Jack, vivendo essa travessia, esse momento novo na vida dele. Guia-o, Senhor, e leva-o a bom termo em tudo que ele fizer, com paz. Obrigado pela vida do Edivan, pela perseverança dele, pelos dons e pelo espírito de serviço que tu deste a ele, de diaconia alegre e feliz. Preserva-o nesse espírito e prospera-o nesse espírito. Eu te rogo por esse paizinho querido que está com saudade da filhinha dele em Belo Horizonte, em Minas. Permite que os meios lhe sejam dados para que ele viva aquilo que ele pediu como oração, para que ele veja o resultado dessa vontade, dessa determinação em fé. E eu te peço pelo Marcos, e eu quero hoje pedir que tu transbordes no coração dele a tua alegria, a tua paz, que tu deis a ele anos e anos de felicidade. Por favor, galardoa-o com alegria e felicidade. E eu te peço que tu tenhas misericórdia de mim, que tu me cures da cabeça aos pés, tu renoves a minha mente, que tu me ajudes a viver e partir para ti com a mente inteira. Amém, Senhor. Tu preserves a minha memória, a minha inteligência, o que tu me deste, e a saúde do meu corpo. Toca no meu coração, no meu sangue, e toca em todos os órgãos deficitários e me dá saúde, para que eu viva com força e energia todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. E obrigado pela renovação do teu amor no meu coração todo dia. Eu sei que eu vou envelhecer melhor do que em qualquer outro dia anterior da minha existência. Que tu fazes novas todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Dá um oi, dá um abraço, que eu tô filmando.